Venerunt pastores festinantes, et venerunt Maria, et Joseph, et infantes, positum in presepio. Os pastores foram às pressas e encontraram Maria e José, e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Reverendíssimo diácono, caro seminarista, caros filhos, no dia de hoje celebramos esta grande solenidade, a solenidade da Sagrada Família, que tem algo a nos ensinar. É uma solenidade na qual a própria liturgia coloca esta exaltação em frente à união que vemos diante daquilo que eles fizeram, pela correspondência com o Senhor. E por isso temos esta grande solenidade que hoje celebramos. E vemos isso expresso diante dos santos, o modo como se referiam à Sagrada Família, o modo como a exaltavam. Vemos, por exemplo, São José Maria, que ao apresentar a Sagrada Família dizia: eis a Trindade da terra. Aqueles a quem olhamos diante da sua expressão de amor, diante da sua expressão de unidade, diante desta correspondência, diante da concretude que buscou fazer em vista da correspondência para com Deus, diante daquilo que o Senhor nos ensina. Vemos São José, modelo de pai, que soube expressar aquilo que Deus fazia. Vemos a Virgem Maria, modelo de mãe, no cuidado, no amor, no trato, modelo de esposa. Vemos a Cristo, que nos ensina a todos. Ele, o belíssimo esposo, que vem para a sua esposa, a igreja. Ele, modelo de pai diante do seu ensino. Ele, modelo de filho, diante da correspondência. E assim vemos uma lição para nós. Deus que se encarna, que quis vir morar em uma família, e é obediente. Deus quis obedecer também aos seus pais, aqueles a quem escolheu. Vemos isso diante do seu ensinamento. Ensinamento esse que é expresso na primeira leitura, aonde vemos que diante da sua vida, nosso Senhor buscou honrar o seu pai, São José, diante da obediência, diante da atenção que lhe dava, em ser prestativo, em aprender com ele. Vemos diante do respeito que tinha com a Virgem Maria, pelo amor, pela atenção, pelo modo de falar, esta familiaridade e esta correspondência. Vemos isso de modo particular, expresso até mesmo nas iconografias. Uma das iconografias bem expressiva é diante do falecimento de São José. Há uma igreja no Rio que tem até o altar o segredo de São José, que apresenta esta imagem. E o que vemos ali? A boa morte. São José é patrono da boa morte. Teve ao seu lado a Virgem Maria, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que os acompanhava. E vemos também nesta imagem uma lição. O Senhor que amparava seu pai na velhice, que cuidava, que estava ali ao lado dele, que servia. É uma lição para nós, todos nós. E assim, vemos que aquilo que São Paulo apresenta aos Colossenses se faz concreto, por inteiro, na Sagrada Família. Quando olhamos ao final da segunda leitura, vemos esta expressão: a Virgem Maria sendo solícita como esposa, a São José, seu esposo. Vemos São José que não temos dúvida do quanto amou a Virgem Maria, do quanto se dedicou, do quanto se empenhou. Vemos nosso Senhor, que foi obediente. Ele mesmo apresenta e quis que os evangelistas expressassem isso no Evangelho. A imagem que temos na passagem aos 12 anos, quando, depois de ser reencontrado no templo, é bem expressivo quando diz: ele era submisso.
O Senhor quis se submeter aos seus pais. Vemos o modo como estes pais, a Virgem Maria e São José, ensinavam, cuidavam do seu filho, não impondo, não fazendo, mas conduzindo com amor, mostrando o caminho. E assim vemos, temos esta expressão daqueles que souberam ser felizes. E não temos dúvida que aquilo que respondemos no Salmo, nele se concretiza. Eles corresponderam a Deus e são felizes. Também nós podemos ser. Olhar para eles e ver que souberam ouvir a Deus, que souberam corresponder ao empenho, com empenho aquilo que Deus nos colocou. Vemos isso de modo expressivo no Evangelho. Tiveram dificuldades inúmeras, o que nos mostra exatamente isso. Passaremos por dificuldades, mas eles souberam corresponder. Qual é a vontade de Deus? Qual é o empenho que devem ter? E fizeram. São José teve que sair de um lugar onde já não tinha muita coisa em Belém, para ir para uma terra estrangeira, onde ninguém conhecia, onde nada tinha, e foi. Essa é a vontade de Deus para proteger aquele a quem Ele me confiou, então vou proteger aquele que Ele me deu por filho, vou proteger aquele a quem Ele me chamou a ser a minha esposa, e correspondeu e foi. Se empenhou em cuidar, em trabalhar, em fazer as coisas, e não temos dúvida que a Virgem Maria também o foi, solícita, empenhada em cuidar do menino, em fazer as coisas, em poder ajudar. Não temos dúvidas que nosso Senhor, à medida que crescia, buscava fazer o mesmo. São modelos de família para nós. E depois, ainda tiveram que voltar e chegar. Mas eles já moravam em Nazaré. Mas há quanto tempo não estavam lá? Uma cidade minúscula, um lugarejo com poucas famílias. Retornar, reconstruir tudo o que tinham, reestruturar a casa, empenhar-se em fazer as coisas, readquirir o seu trabalho, que não era um dos mais valorizados, e tudo isso com empenho, com correspondência, com amor. Não se esquivou. E é isso, é esta lição que Ele nos dá, porque esta palavra, ela não é uma palavra somente para mostrar a beleza da Sagrada Família. Ele é uma palavra que também nos toca no hoje e nos leva a olhar para nós e ver: e nós? Como estamos vendo a Sagrada Família? É só uma imagem que temos na capela, é na minha casa, um quadro, um fundo de tela no celular? Ou é alguém que eu busco imitar? Porque é isso que é ter esta devoção, é isto que é ter este amor. E por isso somos chamados hoje a olhar para nós, para as nossas famílias, para as nossas atitudes e ver como estamos levando. Toda família se inicia diante do matrimônio. E como está? Como está o matrimônio? Eu busco lutar pelo meu matrimônio todo dia? Eu busco me empenhar em dialogar, no modo como eu falo, em saber que o nós precede o eu, que não é a minha vontade, que não é o meu querer, mas o do nós. A esposa vai querer pintar a casa de rosa, o esposo a casa de azul, mas no final das contas, o nós vai exigir que seja o branco mesmo, porque é mais barato e tem que cuidar dos filhos. A esposa vai querer aquele carro da Barbie cor de rosa, o marido ultra esportivo, mega power, azul, metálico, e no final das contas vai ser o carro que tem mesmo, porque tem mais filhos e necessitam ter esta solicitude. O nós precede. Saber que a decisão é do nós, não é particular, porque senão é impositivo. É assim que eu estou levando o meu casamento? É assim que eu estou lutando pelo meu casamento todos os dias? Porque se eu não estou,
então saiba, eu estou sendo infiel. A infidelidade não começa quando o marido olha para outra e a esposa olha para outra. Isso é o ponto máximo do iceberg, é um pontinho. A infidelidade começa quando um olha para o outro e diz: tá bom, não preciso mais me empenhar por aqui. A gente vai levando. Onde está a fidelidade com o que Deus te pediu? Onde está a luta diante daquilo que você prometeu para Deus? Onde está? Onde está a correspondência naquilo que Deus te exige? Porque isso é um matrimônio. A partir do momento que eu não luto, que eu não busco, que eu não coloco correspondência, então eu sou infiel. Um infiel miserável, que não quer a vontade de Deus. Porque o casamento não se faz a dois, é a três. É o casal e Deus. É um chamado de Deus para duas pessoas, que diante da sua unidade expressa esta unidade de Cristo e da igreja, este amor que deve ser fecundo. E diante da fecundidade também pensar: onde está? Como está? Antes dos dois serem um, a última promessa que fazem diante do questionamento é: vocês aceitam os filhos que Deus vos enviar? Não pergunta quantos filhos querem ter, nem coloca uma proposta: vocês aceitam tanto? É quantos Deus vos enviar. E onde está essa abertura? Onde está essa correspondência? Dá muito trabalho, é muito dinheiro, é pesado. Também foi para Nossa Senhora e São José, que tiveram que começar tudo do zero, tantas e tantas vezes. Eles tiveram correspondência. E onde está o meu empenho? Onde está a minha fé? Em saber: eu tenho uma necessidade específica, ok. Existe um espaçamento diante de uma razão justa. Mas será que a razão tem sido justa? Ou será que é o contrário? Será que eu tenho buscado essa correspondência? Ou só a minha vontade? E além disso, é aceitar os filhos com amor, educando na lei de Cristo e da igreja. Não está pedindo o seu filho ser um perigosinho, cheio de coisa, que tem os brinquedos, que tem os carros, que tem isso, que tem aquilo. Não está exigindo que o filho seja um PhD, que faça isso, que estude na escola X, Y ou Z. Pede que você ensine seu filho a ser santo. Onde está isso? Onde está o empenho? Onde está a correspondência? Mas por vezes, vamos justamente o contrário. Esta fuga em não ser fecundos, esta fuga em não ser solícitos, esta fuga em fugir da vontade de Deus, esta fuga em não entender o matrimônio como um serviço a Deus e ao próximo, mas uma vontade de ser um feliz por si próprio. E assim o casamento se torna estéril, infecundo e canal para levar outros ao precipício. É necessário ver isso. Como está? E diante dos filhos, ver o sentido da família. Como eu estou educando? Padre, eu dou tudo que meu filho pede. Eu sou um pai muito bom. Meu filho pede um brinquedo, eu dou. Meu filho pede uma viagem, eu dou. Eu não gosto de dizer não para o meu filho, porque meu filho, olha, eu sou tão bom pai. Não, você é uma porcaria. O pai que não sabe dizer não para o seu filho, não ama o seu filho. O pai que não dá limites ao seu filho, não ama o seu filho. Ao contrário, o despreza, dá segundo o mundo. E sabe que o pagamento que se tem do mundo diante daquilo que se dá segundo o mundo é o desprezo.
Não ache que você que está dando tudo para o seu filho, está mimando de tudo quanto é forma, no final das contas seu filho vai te dar tudo, não. Se prepara para você ficar abandonado. No asilo, ele só ir lá te visitar para pegar o seu dinheiro e muito mal te dar um nome. Porque é esse o pagamento. Porque você não amou seu filho. Você se esquivou do trabalho. Você se esquivou daquilo que é próprio seu, daquilo que Deus te deu como graça, diante da tua vocação. É necessário amar. E o amor se dá mais com nãos do que com sims. Mas diante dos limites do trabalho, de não ficar dando celular para a criança, porque a criança fica chorando, então dá limites. Você está dando celular, você está mostrando que você não ama o seu filho. Só uma matéria que disse: é mais fácil dar drogas para o filho do que um celular, porque o mal que faz é muito maior. É assim que você está amando o seu filho? Deixando ele viciado? Crianças tão pequenas, já viciadas em celular. É só ver as matérias. Quantos filhos tão pequenos esperneiam e até mesmo vão contra seus pais, até tentando matá-los, porque tiraram o celular, porque deram limites, porque não foram acostumados desde pequeno a tê-los. É exigência que se dá aos pais. Saber dizer não, saber dar limites, saber ter pulso, saber levá-los para o céu. É assim que vai dar a vida. Mas tem uns que ainda fogem ainda mais. Padre, cuidar de criança é muito chato. Eu prefiro cuidar do meu pet. Eu sou pai de pet. Você é pai de um cachorro, de um gato, de um periquito? Pelo amor de Deus. Deus criou a criação para o homem governar a criação e gerar vida, não gerar animais. Você se esquiva, prepare-se para receber de Deus exatamente a paga. Não é abrir-se a vida ter um cachorrinho. Ao contrário, é um fechamento. É necessário ter amor, dar amor. E o trabalho faz parte. Assim vemos São José, assim vemos a Virgem Maria, um trabalho de correspondência. É a vocação. E a vocação pede mais para com os filhos. Mas diante mesmo daqueles pais, vemos uma tristeza grande. Tem pai que fala: padre, eu exijo do meu filho, coloco ele na escola, exijo que ele tire boas notas, ele tem que se alimentar bem, fazer isso. Tem pai até que fala: não, meu dia é tal, meu filho tem que seguir. Tá bom. E a igreja? Padre, tem dia que ele não gosta de não, então eu não levo não. Aquilo que é inferior e menos importante você dá e exige, aquilo que é mais importante você não faz. É um caminho sem sentido. A vida está aqui. O que é pedido para você é que você ensine a fé. Não é pedido que você leve seu filho a ser PhD, que seu filho tenha isso ou aquilo. O que é exigido é que você gere vida, com B maiúsculo, e não gere seu filho para o mundo. O filho é dado por Deus para você levá-lo a Deus. Não exigir: padre, mas ele não gosta. Você dá comida quando ele não quer comer. Você manda ele para a escola quando ele não quer ir. E a fé? É muito mais importante. Mas e depois? Você fez o seu trabalho com coerência, com correspondência, ensinou seu filho? Não só: padre, eu ensinei meu filho a rezar o Pai Nosso. Não é só o Pai Nosso. Você buscou ensinar seu filho a viver a fé? Acordou cedo para levar ele na missa,
rezou com ele em família todos os dias. É um ato de vivência. Isso é um dever dos pais. Padre, mas não está no exame de consciência colocar isso. Mas você não prometeu? Se você não está cumprindo, está na hora de começar a rever. E de igual modo, até porque isso recai sobre o quarto mandamento. Mas de igual modo, os filhos, como estão se portando? Como estão obedecendo aos pais? Vendo neles a autoridade de Deus, porque Deus nos deu a autoridade para isso. A autoridade para corrigir, para exigir. Eu obedeço. Eu me empenho naquilo que eles me pedem, na dedicação em casa, nos estudos, na igreja, no modo como eu falo com meus pais. Não, padre, eu chamo minha mãe de fulana porque é o nome dela. Não, o nome dela para você é mãe, não é fulana. Fulano é a Zé da esquina. Não, porque meu pai se chama Ciclano. Ciclano não, para você o nome dele é pai. Onde está este ato de amor no modo de falar, de corresponder, de ser mais? O mundo vende para nós esse independencialismo. Independência dos pais, das coisas, que influencia também no modo como se vive a igreja. Alguém que quer viver à solta e quer dar tudo para os filhos, também na igreja quer viver assim. E os filhos viverão assim também. Onde está? É como o mundo que quer viver? Ou é no ato de correspondência como a Sagrada Família viveu? É necessário o casamento não viver como solteirões, sem compromisso, diante do serviço que é exigido, ter verdadeiro empenho e não ser decadente, trocando amor por brigas, a fecundidade pela esterilidade mórbida e fria, a autoridade pelo desprezo de dar coisas e não amor. É necessário ser mais. Celebrar a Sagrada Família significa isso, este ato de olhar este modelo e corresponder pela busca, pelo seguimento, pela vivência, saber voltar a eles e pedir este caminho de correspondência e amor, vivendo, pedindo que eles nos conduzam, assim como eles fizeram a esta correspondência a Deus. E diante disso, pedir, por meio daquela ejaculatória, Jesus, Maria e José, nossa família, nossa recomendemos as nossas famílias, as nossas vidas ao Senhor, para que eles nos levem a esta correspondência à vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.